depoimento da testemunha arrolado na denúncia, a testemunha já compromissada, o senhor Luiz Augusto Bonfim Neto. Com a palavra, o juiz promotor de justiça. Doutor Luiz Augusto, o senhor estava em casa no dia 6 de... Eu dormi em casa, naturalmente eu viajo, né? Mas eu dormi em casa no dia do 5 para o 6, né? Sim. O senhor teve contato com o Júnior ou o Júnior teve contato com o senhor naquele dia? Em que hora? Foi no dia 6? De manhã cedo, acho que é 7h1, 7h2, 7 e pouco. Ele ligou pro meu celular, aí perguntou se estava em casa, falei que estava. Ele disse que ia passar lá em casa e desligou o telefone. E entre o tempo que ele ligou para o senhor e o tempo que ele chegou lá, demorou quantos minutos mais ou menos? Doutor, acho que foi por volta de uns 20, 30 minutos mais ou menos. Porque eu não marquei não. Não dá para saber. Mas demorou um pouquinho, entendeu? Demorou eu acho que foi em torno desse período aí. Tá certo. Quando o senhor lembra o horário aproximado em que ele esteve na sua casa, depois da ligação, naturalmente? Doutor, como eu estou lhe falando, ele passou lá esse horário, 7h20, 7h30, ele passou lá por aí. Né? Eu acho que mais para 7h30 mesmo. Como foi? Aliás, fora isso, o único contato seu na véspera e naquele dia foi esse? Primeiro ao telefone e depois na sua casa? Sim, no dia... Até o momento do fato. Para depois, é outra história, digamos assim. Até o momento daquela visita à sua porta, ele na véspera tinha conversado algo com o senhor? Não, só eu tinha chegado de São Luís e tinha só de devolver o carro lá pra ele, mais de tarde, mas ninguém conversou nada assim não, só sobre o processo eleitoral mesmo. Tá certo. Aí eu entreguei o carro pra ele e fui pra casa. Tá. Então, no dia 5, 6, como nós já falamos, ele fez uma ligação pro senhor, né? Isso. Que eu atendi sim, assim, que chamou eu atendi. Minutos depois ele chega lá. Isso. O senhor não sabe precisar o tempo, mas acho que é em torno de 20 e 30, né? E quando ele chegou na sua casa, o senhor lembra de que rumo ele vinha no veículo? Não deu pra ver, eu tava dentro de casa. Estava dentro de casa. Então o senhor não chegou a sair de casa? Não, eu saí. Quando eu saí, o carro tava parado na frente lá de casa, com a frente virada pra cima. A frente virada para cima é para fora, para o lado de cima do Isso, pro lado de cima do loteamento. Pro lado de cima do loteamento. Não era do lado do retorno para a avenida? Não, ele tava... Porque assim, tava vindo como se viesse na avenida normal. Aí encostou na minha porta. Então ele estava como se ele tivesse vindo da avenida e parado na sua porta? Sim, ele tava na companhia da avenida. Ele como se estivesse na avenida e parou o carro. Entendi. Tava... Certo. E como foi a conversa dele com o senhor? Como foi o encontro naquele momento? Não, eu vi o barulho do carro e eu fui abrir a porta, porque lá é muito silencioso de manhã, na hora que encosta um carro dá pra gente ver. Aí eu fui abrir a porta, abri um portãozinho pequeno lá. Aí quando eu tava terminando de abrir, ele já entrou em casa. Aí ele entrou e falou, pediu uma água. Aí eu fui dar água pra ele. Aí dei a água, quando eu devolvi o copo ele tinha saído. Aí eu saí, aí quando eu saí ele me falou que tava assim meio agoniado e falou que tinham atirado no pai dele e tal. Aí eu disse pra gente ir pra UPA pra socorrer. Aí foi o momento que a gente entrou no carro. Então ele lhe disse que o pai dele tinha atingido na hora que ele entrou? Hã? Ele lhe disse, na hora que entrou, ele lhe disse que o pai dele estava Não, baleado? na hora que ele entrou não, na hora que eu saí. Ah, sim. Porque ele entrou e saiu de casa. Deixa eu me lembrar, eu sei que é tenso o momento, mas quer dizer, quando ele chegou, primeiro ele entrou, primeiro conversou com o senhor, consta no depoimento anterior que ele teria pedido água, tem isso? Não, ele pediu uma água, ele chegou, Luiz, me arrumou água. Aí eu entrei na casa, peguei água e dei pra ele, aí ele saiu. Aí, quando ele saiu, ele já me disse, entendeu? Quando saiu, ele disse. Quando eu saí, ele já me disse que tinha acontecido. O pai dele tinha sido baleado. Sim. E aí o senhor sai e vai ver. Hã? O senhor saiu e foi ver. Não, aí quando ele falou isso, eu puxei o portão, aí disse, não, pois embora, vamos levar ele pra UPA. Aí a gente saiu pra ir pra UPA. Foi o momento que ele ficou preocupado dentro do carro, dizendo que não tava com medo de não ter médico, e tentou ligar pro neguinho pra poder ir atrás do médico, e podia ser que não tivesse médico lá no hospital na hora que chegasse. Certo. Quando ele, o senhor já disse que quando saiu não viu de que lado ele vinha, só viu que ele estava naquele sentido que o senhor já falou.
Quando ele ligou para o senhor, aqueles minutos antes de passar na sua casa, ele não disse nada sobre o que porventura tivesse acontecido. Não, até que eu comentei, só perguntou se eu estava em Só casa. perguntou se estava em casa. E aí quando eu afirmei positivo, ele disse, não, pois eu vou passar aí, e ele ligou. Tá certo. Tá. Consta aqui que o senhor teria, depois de ter dado água para ele, né? Ele bebeu e mesmo entregou o copo de volta. O senhor foi à cozinha guardar o copo, sendo que ao retornar ele saiu de casa e o senhor saiu também, né? Atrás, né? Isso. É isso? Isso. É assim? Isso. É exatamente isso? Isso. Mas aí diz que o senhor consta que o senhor teria estranhado a saída dele, né? Naquele momento, sem tratar nenhum assunto. Há uma pequena divergência nesse ponto aqui. O senhor disse que quando ele saiu ele já falou. Aí aqui consta que o senhor... Não foi o que o senhor falou. Quando não, se preocupe. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero que o senhor diga o que aconteceu. Não, certamente. É só para poder explicar como foi, entendeu? Pode explicar. É a questão seguinte. Ele me devolveu o copo. Eu fui levar para dentro da cozinha. Quando eu saí, ele tinha saído. Certo. Aí eu olhei lá, estranhei que ele tinha saído porque não tinha ninguém lá. Aí eu fui até o portão para ver o que tinha acontecido. Quando eu abri o portão, ele já estava lá. Aí eu perguntei o que foi. Aí ele me contou a história. Certo. Entendeu? Tá bem. Harmonizou tranquilamente. Não, é só porque é questão de explicar. E aqui é assim mesmo. É impossível não ter pequenas diferenças de conteúdo, né? Então aí o senhor foi ver, ele disse, né, na hora que você saiu, você perguntou, aí ele te falou, aí você foi ver. Como era que ele estava no carro na hora que você viu? Doutor, como eu falei, foi muito rápido. Na hora que ele falou, a gente já foi logo entrando, ele também correu para entrar no carro. Então, como eu ia dirigir, eu não perdi tempo olhando como ele estava. Eu cheguei, ele estava assim na posição lá, eu só peguei a direção do carro e já saí. Sim. Porque assim, naquele momento... A minha pressa era socorrer. Era socorrer, não tinha como ficar... Até porque eu não entendo nada disso, não ia adiantar nada eu tentar... Ficar indagando. Entendeu? Indagando. Aí eu... Deixa eu lhe perguntar. Eu lhe perguntei isso porque não precisa esconder de ninguém, é porque, considerando as características da lesão, ficou a dúvida sobre se ele estava sentado no banco, ereto no banco, de que forma ele estava se mantendo no banco, haja vista a gravidade da lesão que ele sofrera, né? É por essa razão. Mas aí o senhor é natural, eu entendi a sua explicação. Na hora o senhor tinha considerações por ele, naturalmente tem. Pressa era de socorrer, né? Como teria por qualquer pessoa. O mesmo só fez... Sim, aí quando o senhor foi socorrer, o senhor foi dirigindo e o Júnior foi no banco de trás. Isso. Foi isso? Isso. Eu estou colocando, se eu disser aqui é porque está escrito, mas aí o senhor só confirma que for verdade. Ele estava sentado no banco do passageiro, mas não observou, o senhor não observou muito, que a sua pressa em chegar e em conduzir, né? E aí foi o Júnior que orientou no sentido de passar na Alvorada antes, foi? O Júnior orientou no sentido de passar na Alvorada? Não, ele indagou se teria médico. Eu falei, rapaz, eu não sei, porque aqui em Barra do Corvo é complicado. Aí ele disse, não, pô, eu vou ligar pro Neguinho, se ele tiver, onde ele tiver, ele pega o carro e tu vai tentar achar o médico. Aí, assim foi feito, ele ficou tentando ligar e não teve mais como conversar lá dentro do carro, porque o trajeto lá também é curto. Aí ele conseguiu o contato, aí o Neguinho já ficou esperando para não ter perda de tempo. Eu só disse e ele entrou, não teve perda de tempo nessa troca de... Entendi, foi tudo imediato. Isso. Eu consto até que o Neguinho, na hora que pegou o carro, já saiu cantando pneu? Isso, justamente, já saiu ligeiro, tem. Ele já saiu já, assim, também na pressa. Então ele só disse que ele fez o contato com o Neguinho, conseguiu o contato, né? Tentou algumas vezes, mas conseguiu. Estava no escritório, e aí ocorreu o que o senhor está relatando.
Então quando o neguinho assumiu a direção do carro, o senhor passou a já ir atrás do médico. Isso, é porque assim, ele passou o carro, ele deixou outro carro lá pra mim. Aí eu fui procurar, não tinha telefone de nenhum médico. Aí eu voltei em casa, porque pra falar com a minha esposa se ela tinha o telefone da mulher do Dr. Jerônimo. Só que quando eu cheguei em casa, a gente tentou ligar e não conseguiu também. Aí eu peguei e já voltei pra UPA pra ver como era que tava a situação, já que eu não tinha encontrado. Não encontrou o Dr. Jerônimo? Não consegui, na realidade, nem contato. Nem no telefone, nem não, porque eu não tinha o telefone dele. Aí eu voltei em casa, a minha esposa tinha o da mulher dele. Aí ela olhou na agenda, tinha o da mulher dele, a gente tentou ligar e não conseguiu. Eu falei, não, pois fica aí, porque eu já levaram pra socorro, eu vou ver como é que tá lá na UPA. Eu voltei pra UPA. E aí quando o senhor... Bem, mas por fim o senhor conseguiu localizá-lo, foi? Não, por sorte ele estava lá. Eu acho que estava lá ou apareceu lá. Quando eu cheguei lá eles já estavam prestando socorro. Talvez alguém fez contato. Não sei. Talvez alguém fez contato. Qual foi a impressão que o senhor teve? O que o senhor viu? É claro que não se quer ouvir sua opinião sua, quer ouvir impressão objetiva, né? O que o senhor viu efetivamente. Qual a impressão que o senhor teve dele, assim, no momento em que o senhor saía de casa e essa hora que o senhor fez essa pergunta? Doutor... Dá uma história de que ele estava encostado no poste. Não, ele estava encostado no poste, mas quando eu saí ele veio para o meu encontro e falou que quando ele estava e a gente já saiu para socorro. Ele estava, a impressão que eu tive dele, ele estava assim, agoniado, ele não estava assim tranquilo, normal não, ele estava agoniado querendo socorrer. A impressão que eu tive foi essa. Também não posso afirmar, claro. Porque o momento é muito assim delicado, eu estava acordando, ele estava querendo... Sim. O senhor sabe, há uma série de narrativas, uma série de fatos que são retratados aqui nos autos, mas que não estão em seu depoimento, naturalmente não há você que o senhor soubesse de mais coisa, mas eu te pergunto, o que o senhor sabe de como era a relação no tempo dos fatos entre seu Nenzinho e o Júnior? Doutor, por onde que eu presenciei a melhor possível. Não tinha o que dizer assim, nunca vi eles brigando, nunca vi... Pelo contrário, assim, a gente já chegou a viajar uma vez por causa desse problema do TRE aí, e sempre eu vi ele preocupado. Com o pai dele é a preocupação normal de pai e filho. Entendeu? Enquanto isso aí eu não tenho como... O senhor sabe sobre os negócios lá da fazenda? Não. É porque assim, o trato com eles era só a respeito desse processo eleitoral, essas coisas. Aí eu não... Então, em relação a negócios, o senhor não sabe nada, né? Não. Porque há uma informação de que há erros, há suspeitas de subiço de dado, sobre esses fatos o senhor não sabe nada? Não, doutor, sobre isso aí eu não sei falar nada não. Não sabe falar nada? Não. Sobre negócios relacionados aos postos, o senhor sabe alguma coisa? Não, também não, doutor. É porque assim, o pessoal dele sempre foi, o trato era só a respeito do eleitoral. Essa questão é privada. Só porque é parte dos autos. Não, certo. Mas é natural que a parte que... Os fatos que são reportados por você são esse fato relativo ao momento em que ele chega na sua casa. Sim. O senhor teria dito que o senhor, quando o senhor se deu conta com o fato de que o seu Nenzinho tinha sido baleado, o senhor se estranhou, porque a priori aquela informação devia ser a primeira coisa a falar, né? Ele falou só quando o senhor estava saindo. A questão foi, quando o delegado perguntou, porque ele não tinha falado antes, aí eu falei, não, doutor, não sei por que ele não falou, mas... Porque assim, também não tem como a gente medir a reação de cada um, né? No momento daquele, ninguém sabe qual a intenção. A pessoa pode estar em estado de choque, alguma coisa, eu não sei, né? Tá certo. Isso não... Sem dúvida.
O senhor acompanhou o momento em que ele foi transportado para a Presidente Dutra? Doutor, eles foram no carro, eu fui no outro carro atrás, porque a mulher do Júnior da Janaína tinha esquecido uma bolsa e a gente ficou esperando. Uhum. Aí a gente chegou lá depois. Quando a gente chegou lá, já tinha até te dado notícia que o seu Nezinho já tinha falecido e tal. Eu não fui no carro junto com ele, não. Certo. O senhor comentou alguma coisa com o David ou ele comentou com o senhor? David sobre o fato? Não. Não. Só... A gente só esperou a bolsa e aí, na hora que o menino trouxe a bolsa, a gente entrou e foi. Só mesmo, assim, apressado pra ver como era que na realidade a gente foi porque podia precisar de amarrar alguma coisa. E aí ele não detalhou nada comigo, ninguém falou nada sobre isso, não. Na hora que o senhor viu o Júnior, ele tinha as marcas de sangue na roupa? Que eu tenha visto, não. Não, né? Não. O senhor Nezinho estava com marcas de sangue na parte interior, na roupa, na frente? Porque atrás certamente tinha, Doutor, né? Na frente tinha um pouquinho, mas assim, o que eu posso te dizer foi o que eu vi de relance. Não tinha, porque assim, eu só vi ele na entrada do carro. Eu abri a porta e entrei e já fui logo pegando. Eu tinha que olhar pra frente, eu não tinha como eu... Entendeu? Que a gente tentou ser o mais rápido possível para tentar o socorro na situação que estava. Tá, eu sei que o seu desconforto diante da situação, eu compreendo, não se preocupe. Tá? É realmente difícil. No trajeto, o Júnior não comentou nada com o senhor no percurso, na levada do seu Nezinho Pará? Não, ele estava tentando ligar e o que ele falou foi que estava indo lá para casa e que quando o pai dele pediu para urinar, ele tinha parado o carro e nessa parada alguém tinha atirado no pai dele. Ele contou isso? É. Então ele parou para urinar e nessa parada ocorreu isso. Ele relatou para o senhor como foi a dinâmica do momento em que ele para, ele desce, leva o tiro. Não, porque até porque não deu tempo, como eu te falei, o trajeto lá é curto. E assim, fazendo na velocidade máxima que eu tentei fazer lá, ainda ficou mais curto ainda. Sim. Entendeu? Porque... Eu estava apressado. Mas me responda outra coisa. Ele disse ao senhor se notou algum disparo de bala, Ele não viu quem fez isso com o seu Nezinho? Não, o que ele me falou foi isso, que tinha levado o pai dele para urinar, e aí, quando escutou o barulho, e aí foi o que deu tempo ele dizer também, porque logo a gente chegou lá e aí o neguinho assumiu o carro e eu saí, né? Fui pra... Na narrativa dele, isso ocorreu no momento em que ele descia do carro, ou o carro... Não, assim, ele não detalhou isso comigo, doutor. Ele só Não detalhou... sabe se ele ainda estava não. Carro fechado, se ele estava descendo. Não. Esse detalhe é como eu falei, não deu tempo ele... Não sabe, né? Não sabe, assim... Porque foi assim, uma conversa foi muito rápida. Uhum. E até porque eu não tinha nem como pôr minha preocupação lá na frente, porque ainda tinha que estar desviando das coisas lá. Ele não viu ninguém, ele não relata ver ninguém, viu só um barulho, é isso? Não, ele não falou nada sobre se tinha visto alguém, não, pra mim não. Porque ele me contou com assim, uma espécie de resumo. Ele falou que levou o pai dele pra mijar, quando parou, aconteceu o problema, entendeu? Aí ele não detalhou nada pra mim. Porque é o seguinte, quando nós estamos eu e outra pessoa num certo lugar e alguém sofre um balaço, imediata curiosidade minha é saber quem foi. Ele não viu ninguém, não relatou ninguém que ele tivesse visto? Não. Pra mim não. Não relatou? Não. Também, desculpa a insistência, mas ele referiu porque tem relatos diferentes. Tem gente que tem algum lugar ele teria falado de um tiro, outro lugar ele fala de uma pancada como se uma pedra, outro lugar como se um pau, uma zoada e tal. Ele falou algo do tipo assim, ouviu um barulho tal assim? Não, ele só falou, porque assim, como eu falei, foi o seguinte, ele falou assim pra mim, não, pai, a gente vinha aqui na tua casa aí, o papai queria urinar, e eu levei ele mais um pouquinho afastado porque podia alguém ver e tal. Aí, na hora que a gente parou o carro lá, antes dele descer, chegaram e aí... Só isso que ele me disse. Ele disse, ainda que depois, ou desse momento, ele disse onde foi aproximadamente o lugar onde aconteceu? Não, doutor. O disparo? Não, ele falou não.
Ele só falou que tinha ido mais pro fim do loteamento, porque ele tava com medo de alguém ver o pai dele, porque ia urinar, né? Tá, muito obrigado. Sem perguntas, com as palavras dos advogados, Dr. Carlos Moraes. Augusto, o Júnior foi ouvido pelo delegado, foi o senhor que acompanhou ele, né, no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, quando estava ocorrendo o funeral do seu Nenzinho. O senhor levou o Júnior até a presença do delegado para ser ouvido? Levei. Levou. Na condição de quê? Advogado, não foi isso? O senhor estava representando a defesa dele no caso. Era isso? Eu estava acompanhando ele, né? Pois é, como advogado, né? Nesse dia... Não, só se ele responde isso. Diga. O senhor está induzindo a questão na Não, eu estou perguntando qual o motivo da Eu presença. estou fazendo a Tá bom, tá intervenção. certo, não. Como diz respeito à própria contradita Certo. inicial, a pergunta do senhor, eu me permito formular a questão para o advogado no seguinte sentido. O senhor atuou como advogado do Júnior nesse processo, ele lhe contratou ou lhe chamou para que o senhor atuasse como advogado e acompanhasse ele em algum ato procedimental durante a fase de inquérito e oitiva? Doutor, é o seguinte, a gente estava no velório lá, e aí o pessoal disse que o delegado queria ouvir ele. E aí ele me chamou para me acompanhar ele, eu acompanhei ele no depoimento. O senhor acompanhou em que condição? Como uma pessoa próxima, amigo da família? Não, doutor, assim, não ficou detalhado. Agora, assim, eu acredito que ele tenha me chamado como advogado. Agora eu não posso afirmar, porque assim, não houve essa... Porque... O senhor foi ou não foi advogado dele? Hã? Eu vou complementar a pergunta, porque enquanto o promotor estava inquirindo, o senhor falou que era advogado dele e que a sua atuação enquanto advogado se restringia às questões de processos eleitorais no TRE. Sim, né? sim. É isso que eu entendi que foi o que o senhor Não, falou foi o que eu tá falei. gravar. Eu quero lhe perguntar para saber em relação ao senhor. O senhor foi contratado, chamado para atuar como advogado no presente procedimento? Sim, doutor. Sim ou não? Doutor, a questão que eu estou querendo esclarecer para o senhor é isso. Porque assim, nem em matéria criminal eu não atuo. A questão é, eu estava lá no momento, ele me chamou para acompanhar, agora assim, em nenhum momento ele disse que era como advogado, não, agora eu acompanhei ele como advogado, porque assim, eu estava lá e fui, entendeu? Tanto é que depois eu liguei pro doutor Carlos, agora, eu não sei, inclusive até falei no dia lá pro delegado isso aí, que eu tinha ido pro depoimento com ele e tal, e ele disse que queria me ouvir. Você assinou alguma documentação? Não, assinei não. Em relação a isso? Não. Pegou uma procuração? Afirmou que juntaria procuração? Não. De forma tempestiva? O senhor fez alguma orientação, conversou previamente não, com ele se consultou com o senhor? Não, até porque, assim, até o momento ele foi dar a declaração dele. O senhor apenas esteve presente, é isso? Isso, eu estava presente e acompanhei com a chamada dele, né? Ele assinou esse termo de depoimento? Doutor, lá na hora não tinha impressora. Aí ficou salvo. Isso era um ato formal? Era uma inquirição formal ou era uma pergunta? Não, era uma inquirição formal, só que eles, eu acho que os delegados fizeram isso na casa do irmão dele, do deputado Rigo Teles. Aí lá na hora não tinha impressora. O delegado disse que ia imprimir depois e dava para ele assinar. Aí eu não acompanhei mais daí, porque logo eu falei pro doutor Carlos, aí o doutor Carlos assumiu, entendeu? Entendi. Doutor Carlos, o senhor pode prosseguir nas suas perguntas. Diz esse inquérito, o senhor disse que ele ligou às 7h02, certo? E entre 7h20 e 7h30 veio à sua casa. Diz o inquérito que houve uma demora no atendimento ao seu Nenzinho e que entre ele ter sido atingido e ter sido atendido, levou 40 minutos. Eu quero que o senhor conte para nós. Outra coisa, segunda pergunta. Diz maldosamente o inquérito que após tu entraste, tu pegou a direção do carro, o Júnior ficou atrás, e que vocês procuraram o Neguinho, ainda foram abastecer o carro. Não. Para depois descer para a UPA. Não teve isso não. Então eu quero que você diga aqui como é que foi, em quanto tempo durou lá da sua casa para a UPA para ser atendido o seu Nenzinho. Doutor Carlos, não tem como prever o tempo. Agora o que eu estou lhe falando. Lá, você sabe o ato que foi lá é o seguinte. Foi rápido. Ele entrou no carro, a gente entrou no carro, eu fui, o Neguinho já estava esperando na porta do comitê lá. Eu só encostei o carro, ele já entrou no carro e continuou o baú. percurso
da sua casa para a UPA passa pelo comitê ou você Não, do lado do posto ou é contínuo Não, para a UPA? É no caminho da UPA. Já no caminho da UPA, Já no não caminho foi da isso UPA. quando ninguém. Isso. Então ninguém foi abastecer carro. Não. Não. E durou mais de 20 minutos esse percurso lá, porque eu sei que tu sabe até por uma experiência. Não, até onde eu fui não demorou isso não. Não Aí depois ele demorou. desceu pro Neguinho e eu fui pro outro lado, né? Não, eu sei, estou dizendo, mas até aí não foi. Não. Certo? Mas não foram abastecer e é no caminho, não é isso? Não, é no caminho. É no caminho. Me diga outra coisa. Quando chegou na UPA, lá o seu Nezinho foi atendido e foi definido que ele seria transportado para Presidente Dutra, é isso? Você estava lá? Não, quando eu cheguei lá, porque eu fui em casa, quando eu voltei, o seu Nezinho já estava entrando na ambulância. Esse intervalo aí eu não. Esse intervalo aí eu não. Na ambulância. Aí quem foi com o seu Nezinho na ambulância? Eu não prestei atenção. Não prestou atenção. Porque eles estavam lá dentro da UPA, eles estavam prestando atendimento do Júnior. Como o seu Nezinho já estava encaminhado, eu fui olhar como era que o Júnior estava. Aí eu entrei para a UPA. Certo. Aí eu não sei quem foi, quem acompanhou não. Sei. Depois disso, o seu Nezinho foi transportado, foi um carro, foram 2 carros que vocês foram para Presidente Dutra. Tu foste no carro com quem? Não, fui no carro, eu e o David. Daqui para Presidente Eu e o Dutra. David. E o Júnior foi aonde? Ele foi no outro carro, com o Neguinho, a Janaína e o Antônio Filho. Antônio Filho. Eles saíram do posto do Riga assim. Agora se alguém entrou ou teve alguma coisa depois, eu não sei. Mas eles chegaram lá com o delegado Enildo. Hã? Você chegou antes do delegado Enildo ou depois Não, do eu delegado cheguei Enildo? depois, porque o menino demorou pra trazer a bolsa da Janaína. Então você não estava no momento que perguntaram pelo carro, né? Não, Não. não. O David lhe disse como aconteceu a lavagem do carro? Não, a gente não detalhou isso, porque a gente estava esperando a bolsa, o menino começou a demorar. Aí a gente começou a ficar agoniado, porque a gente queria ir pra Presidente pra lá. Aí o menino não chegou com a bolsa, a gente desceu pra ver se achava o menino no caminho. Depois voltamos, desencontramos. Nós chegamos lá em Presidente, demorou demais. Por causa da questão dessa bolsa, porque ela estava sem nenhum documento. Porque ela tinha deixado, ela foi pega de surpresa na academia, e aí não tinha documento. Aí ela pediu pra gente aguardar e levar a bolsa dela. O senhor convivia há quanto tempo com o Júnior? Mais ou menos. Rapaz, eu acho que mais ou menos, eu acho que 1 ano mais ou menos, que é o período que, dessa questão desses processos aí. Que a gente Mas já começou. conhecia antes, já convivia antes também? Não. Não, eu conhecia ele. Certo, mas assim, passar a conviver mais perto foi há 1 ano. é mais ou menos isso aí. Conhecia também o seu Nezinho? Conhecia também de vista, também a convivência foi isso. Eles eram acostumados a ir na sua casa juntos? Era de vez em quando eles iam. Os dois eram acostumados a ir para ver o quê? A solução dos problemas. Né, porque sempre que eu chegava dessas viagens, o seu Nezinho gostava de ir lá em casa para poder saber como era que tinha sido e tal. Então, mas eles dois eram acostumados a ir lá, não foi a primeira vez. Não, foi a primeira vez não. O senhor como advogado, o senhor alguma vez teve motivo para achar que o Júnior tinha interesse em matar o seu Nezinho? Não, Nessa convivência? não. Não? O seu Nezinho se reclamava, alguns reclamam com o senhor de que Júnior estava roubando ele, ou que estava muito caro, ou que estava muito dispendioso, alguma coisa, ou que ele já tinha agido errado para conseguir dinheiro para essas causas? Também não. Como Não, eu falei, eu não sabia nada disso aí. A Também última não pergunta foi que como é que o senhor foi prestar depoimento na delegacia? O senhor foi na delegacia de polícia, como é que foi? Me explica essa situação aí. Não, o doutor Henrique disse que queria me ouvir, eu fui na delegacia. Certo, foi assim. Isso. Ele não lhe pergunta. Outra coisa. No momento que o Júnior foi ouvido, na Casa do Rio, que você já disse, quem era o delegado que estava presente? Ou se não tinha delegado? Quem era o delegado? Não, o delegado era os 2 de São Luís. O doutor Renildo não estava lá, Não, nesse momento. não. Era o doutor Felipe, no caso. Eu só conheci o doutor Felipe. O outro é um moreno lá, não sei se ele é delegado também. Então o doutor Renildo não estava. Não, nesse momento lá não. Me diga uma coisa, nesse dia que ele foi ouvido, o senhor acompanhou todo o depoimento dele, não foi? Foi. Nesse dia, ele entregou ou disse que queria fazer o exame de residográfico nas mãos e entregou a roupa dele para esse exame, lá, ou no outro dia. Doutor Carlos, nessa hora aí eu não vi. Eu vi falando desse exame mesmo. Mas aí até lá, foi. Aí o delegado. Diga aí o que você ouviu. Não, a parte que eu vi foi que o delegado disse: não, se você quiser esse exame, você requer com o seu advogado e tal. Foi essa parte que eu vi. Aí me ligaram, eu saí. Aí eu não vi mais como foi essa Mas questão ele da entrega. ia querer o exame, no caso lá.
Foi, o delegado falou que se Ele quisesse- tinha requerido. que ele podia requerer com um advogado. Tu sabe se foi entregue a roupa dele? Porque ninguém acompanhou naquele dia. Porque a primeira coisa, doutor, que houve. Esse depoimento foi tomado na Casa do Rio. Aonde foi impresso esse depoimento e aonde foi que o Júnior assinou esse depoimento? Se o senhor soube. Porque não foi impresso lá. Pelo que eu sei, não tinha impressora. Aí quem levou a mídia, o pendrive, o CD, alguma coisa para imprimir? Não, ficou com o delegado. Pelo Ficou que eu com o entendi lá, delegado. Ficou com o delegado. Vocês saíram lá da Casa do Rio. Isso. Sabe aonde foi que foi impresso esse Não, depoimento? não, ele não tive mais contato com aquela. Não teve mais Porque contato. O senhor lembra que até eu pedi para ligar pro senhor. Aí eu Mas me quando eu afastei. cheguei lá, já tinha terminado. Pois Eu é. tive lá, por isso que eu estou dizendo, porque eu tive lá na Casa do Rio, nesse dia. Aí disse, não, acabou. Não imprimido, não foi isso, nem foi impresso lá. Não, ficou Tu também não sabe onde foi impresso. Não, e nem. Também não sabe quem levou pro Júnior assinar. Não. E nem aonde foi que foi levado pro Júnior assinar. Não, também porque não. ele não ficou preso nesse momento. Ele não estava preso. Não sabe para onde foi. Nem quem foi que levou a mídia, nem quem foi que imprimiu, e nem o momento que o Júnior assinou, e nem onde o Júnior assinou. Não, isso eu não sei, como eu lhe falei. Depois que eu liguei pro senhor, até porque eu não. Como eu lhe falei, eu não atuo nessa área, eu nem fiquei acompanhando. Ok, doutores. Obrigado, excelência. Doutor Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde. Vou começar fazendo a pergunta: por que a oitiva do acusado na casa do senhor Rigo Teres? Doutor, não sei lhe responder isso não, porque como eu lhe falei, isso aí foi combinado com o Júnior e com o pessoal lá. Eu só fui Com o acusado foi combinado? Hã? Foi combinado com o acusado para ele depor na Não, casa do Rigo Teres? eu acredito que tenha sido porque ele só veio me chamar. Eu não sei quem combinou e como foi acertado isso aí não. Entendeu? Alguma vez o Júnior falou para você que foi combinado com ele para ele depor na casa do irmão? Não, eu tô lhe dizendo que ele só veio e me chamou lá e eu não sei como foi. O doutor Hamilton não estava nessa residência? Nessa hora do depoimento? Não, o depoimento só é o delegado de São Luís. Como eu já falei pro doutor Carlos aqui. Era costume, o doutor já perguntou, o doutor Carlos perguntou, mas eu vou tornar a perguntar a pergunta, a fazer a pergunta, o senhor me desculpe se eu sou enfadonho. Mas é para alguma. Sim, é só para esclarecer um pouquinho em relação. Porque se for Não é repetir, redundante, não é redundante não. certo. Era costume o Júnior procurar o senhor na sua residência para tratar dos processos eleitorais acompanhado do pai dele? Sim, eu já falei pro doutor Carlos. Já é de costume. Isso. Naquela manhã do dia 6/12 de 2017, havia alguma ligação do senhor Júnior, além daquela que o senhor atendeu? Isto é, ele tentou ligar para o senhor e o senhor não viu? Não, a ligação que apareceu foi a que eu atendi. Só que o senhor entendeu? Atendeu isso? Isso. Ok. Da ligação que o senhor Júnior fez para o senhor, até chegar à sua casa, durou aproximadamente quanto tempo? Doutor, como eu já falei, de 20 a 30 minutos. Demorou entre 20 a 30 minutos depois da ligação dele? Isso, mais ou menos. Até porque eu não, ele ligou e eu não, entendeu? Aproximadamente. Não tem como eu precisar o tempo não. O senhor sabe que o senhor Nezinho tem 6 filhos, né? São 6 filhos? São 6 filhos. Dos 6 filhos, o senhor conhece todos eles? Doutor, de vista eu conheço. O senhor sabe com quem mais o senhor Nezinho tinha entrosamento? Era mais dado? Não, assim, eu sempre vi ele andando com o Júnior, mas eu não sei se ele tinha mais Essa próxima pergunta que eu fiz ao senhor. O senhor sempre via ele andando com o Júnior? Isso. Via ele andando com os outros filhos? Não, às vezes, mas era mais com o Júnior mesmo. O senhor era advogado, ou ainda é advogado eleitoral do senhor Júnior, correto? Sim. Quem realizava o pagamento dos seus honorários? Ou quem realiza? Não, assim, o Júnior que fazia. O Júnior que pagava? Isso. O senhor tratava, ou chegou a tratar alguma vez com o senhor Rigo Teres e o senhor Nezinho sobre os processos eleitorais do Júnior? Não, só quando a reunião era todo mundo. Nunca fez reunião particular. Assim, só com eles dois, ou só com o Nezinho, não. O senhor Rigo Teres e o senhor Nezinho alguma vez chegou a pagar o senhor algum honorário? O Nezinho, não. O Rigo pagou algumas vezes. Qual o valor? Hã? Qual o valor?
Doutor, aí a questão... É porque assim, ele não, a gente não tinha valor fixo. Nenhum Doutor, valor. qual que é a pertinência da pergunta com o fato? Só para ver se defira ou não. Porque chegou num critério muito pessoal. Aí fica... Então quem pagava era o Júnior. E algumas vezes o Rio Grande pagava também. É isso? O senhor respondeu. Obrigado. Uma vez, né? Uma vez. Uma vez. Da sua casa para a UPA, demorar aproximadamente quanto tempo? Se for fazer num ritmo mais rápido. Doutor, Aproximadamente, da sua casa para a UPA. eu não, depende do trânsito, porque lá é uma BR, pode ter carro, pode não ter, mas o geral lá é uns 10, 11 minutos para aí, 5 minutos, depende de como esteja o trânsito, não tenho como Então, precisar aproximadamente 10 minutos. É por Da aí. sua casa para a UPA. Isso. Então naquele dia, o senhor saiu, só parou para o Negrinho assumir a direção do carro, foi isso? Isso. E aí o Negrinho já pegou e já saiu disparado. Já saiu. Doutor, desculpa, não nenhuma intenção de interferir, mas isso aí acho que é pacífico, né? Esse ponto acho que é pacífico. Acho não, com certeza. O senhor Júnior chegou a entrar e sair do condomínio? O senhor chegou a ver através de câmera, através de alguma... Não, doutor, eu não sei. Não sabe. Eu não estou acompanhando esse... Mas chegou a verificar se ele, ou por curiosidade sua, Não. se ele entrou e saiu do condomínio? Não, eu não posso falar isso não. É como eu estou falando, eu estava deitado em casa, dentro de casa. A parte que eu vi ele foi na hora que ele foi lá em casa. O que ele fez antes, eu não tenho como eu precisar. Obrigado. Ok. Estou geado. Boa tarde, doutor. Doutor, eu queria te fazer umas poucas perguntas que já foi bem questionado. O tempo hoje. Tem uma pequena discordância sobre o que Vossa Excelência está depondo nesse momento. Me contou no dia do velório e o que consta do seu depoimento. Queria só que você esclarecesse. Que me recordo que na noite do velório estava presente eu, você, Zé Carlos Júnior, salvo engano, outro colega, Zé Paulo. Quando a gente perguntou o que ele tinha dito, não, parece que tinha visto o seu nezinho que estava sangrando. Estava melado de sangue, estava sangrando. Em seu depoimento, você relata que ele descreve claramente que tinham atirado no papai, com essas palavras. Eu queria saber em qual dos termos podemos constar dos autos para uso posterior desse seu depoimento. Se ele disse que tinha atirado, porque quando você fala que está atirado, você tem conhecimento do tiro. Ou se estava sangrando. Não, o que eu falei foi o seguinte, ele me falou assim, eu acho que é atirado no papai, ele falou isso. Eu acho que é atirado. É. Certo. No momento que você disse que ele chegou, pediu água, você observou que você estava trêmulo, nervoso, pálido, algo do tipo, assim, chorando, alguma coisa assim, que ele tivesse com o psicológico abalado e não teria nervos, digamos, para prosseguir a viagem e ir direto ao hospital? Não, ele não estava normal, como eu falei, só que assim, não tinha como supor o que era antes dele me dizer. Ele estava assim, quieto, não estava parado e tal. Ele... Teve também um episódio que chegou ao conhecimento da gente, que após ele prestar o depoimento na casa do deputado Rio, que você acompanhou, Vossa Excelência tinha sentado ao computador e feito algumas alterações, como tinha dito com a gente, nesse dia lá no velório. O delegado pediu para me dar uma olhada no depoimento. Aí ele me deu o notebook, eu só olhei. Mas não foi necessário alterar nada. Não foi feito nenhuma alteração. Não. Apenas Porque como estava no notebook, eu não tinha como acompanhar. Aí ele só disse, doutor, você quer dar uma olhada no depoimento? Aí eu olhei só para ver se era realmente o que ele tinha dito. O que ele tinha dito. No caso, pode-se supor, no momento que ele pediu essa vistoria como advogado dele, seria isso? Que ele pediu para você olhar como advogado dele? Pode ter sido. Eu olhei e disse pra ele que tava, por mim estava ok. Mas aí, como eu te falei, eu estava ligando pro doutor Carlos, depois ele assumiu, aí você mesmo sabe que eu não tive mais contato com o processo. Lá, neste momento do depoimento, você se identificou como advogado para acompanhar o depoimento? Sim, o doutor Felipe já me conhecia. Aí você vai acompanhar ele, aí você sentou e foi prestar o depoimento, você acompanhou o depoimento? Sim. Dessas viagens que você fez a São Luís e voltou várias vezes com o Júnior, com o seu nenzinho, você notou os cuidados deles, assim, com saúde, essas coisas, alguns remédios, não tais preocupações, comodidade com ele, preocupações normais com o pai dele? Como eu falei, ele sempre se preocupou com o pai dele. Sempre preocupação. Às vezes que a gente viajou, sempre tratou bem, sempre preocupou com o pai dele. Quando o veículo parou
Ele parou na porta da sua casa, já sentindo para sair para a BR, foi isso? Não, o sentido dele, porque lá não tem como parar no sentido da BR, porque seria na contramão. Ele parou assim, porque na frente tem um retorno. Aí ele parou na frente, tanto é que quando eu entrei eu fiz o retorno voltando para poder ir para a BR. Satisfeito, sabe? Só para título de esclarecimento, então, né? Falasse, conhecia o Dr. Felipe, que inclusive ele te facultou que tu tivesse a olhar o notebook para ver que se estava ok o redigido. Se tu estavas atuando como advogado, por que não fez constar o teu nome? Ou o teu nome não constava? Por qual razão? Não, doutor, como eu estou lhe falando, na hora, não, assim, nem assim, não me preocupei com isso, entendeu? Porque ele falou que ia ser impresso depois, ele também não perguntou nada assim para acrescentar tal. Mas o senhor não é advogado? Como um advogado acompanhando, não há esse dever de não, sim, só que presença, sim, só que aí comparecimento na ata? Aí eu, o senhor não tomou essa cautela por qual razão? Não, porque assim, como o depoimento estava assim em outro lugar e tal, eu tava, nem sabia que se poderia ter alguma coisa dessa natureza. Porque estava assim um pouco informal, né? Aí, apesar do delegado ter pego direitinho tudo lá, mas não era uma coisa assim. Por isso que eu não me cerquei desses cuidados de ver isso tudo. Ok, sem outras perguntas, podemos encerrar a gravação.